Sejam bem-vindos a um vlog lendo Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vim atualizar a leitura rapidinho antes de trabalhar, gente. Eu cheguei na página 7 ontem. Ontem eu li um pouquinho na faculdade. Hoje eu vou tentar ler de manhã. Ontem eu não pude, mas hoje eu vou tentar ler de manhã. Boa tarde, gente. Hoje é terça de tarde. Eu fiz agora um lanchinho. Aqui tem kiwi e pera. E eu botei um iogurte natural que meu namorado fez pra mim. Com umas frutinhas. E aqui eu fiz uma Happy 10 com ovo. Um ovo só mexido. Tomate cereja. E coloquei também um pouquinho de requeijão pra dar um gostinho. Eu estou na página 43. Aqui, ó, 43. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, talvez. Ai. Eu estou até agora achando bem interessante continuar a leitura dele agora à tarde, antes de ir pra faculdade, porque de noite eu tenho faculdade. A gente tem um trabalho para organizar. Então eu quero focar muito nesse trabalho hoje à noite, porque estamos entrando de férias, não quero deixar nada pendente. E agora eu vou comer um pouquinho e dar uma lida, porque chegar lá a gente vai focar. É isso. All of my heroes stood up straight. They stare at the ground, they radiate. Me, I'm all alone in the kitchen for the sun to pay. Chegou finalmente o fim desse vlog. Desculpa. Cara, que obra, né? Gente, olha, primeira coisa que eu queria falar. Uma leitura muito tranquila, sabe? Eu fiquei com muito medo de ler vários clássicos. Eu tenho medo porque uma vez eu tentei ler Clarice Lispector quando eu era ainda uma adolescente que não tinha experiência nenhuma com literatura, principalmente uma literatura clássica, né? Que, querendo ou não, a linguagem é difícil, não só porque tem algumas palavras mais rebuscadas, mas também porque algumas palavras e alguns modos de colocar ali a frase que nós não usamos mais. Então acaba sendo difícil. E claro, isso já é uma escrita diferente, né? E aí eu fiquei com medo, né? Só que aí comecei esse livro com medo e terminei tipo assim, nossa, sabe? Foi uma delícia de ler. Foi super tranquilo, é um livro curto. Eu não li rápido assim, né? Porque por causa da faculdade a gente acaba. Nossa, gente, eu tô de férias, oficialmente. Mas essa última semana foi uma correria e eu quase não consegui ler e eu terminei hoje. Hoje é quinta-feira. Eu entrei de férias ontem. E aí hoje eu consegui terminar Dom Casmurro. O meu livro eu recebi uma doação e ele tá muito sensível, tem algumas folhas soltas, né? E aí eu li nele com muito cuidado. Eu até fiz umas marcações. E li também no Kindle, né, gente? Pra ler pra dormir. Eu amo fazer isso, sabe? Livro físico e Kindle. Que aí eu leio enquanto eu durmo no Kindle, leio durante o dia no livro. Então, sobre a leitura, quer dizer, infelizmente eu não consegui gravar atualizações ao longo do livro. Então vai ser só essa atualização aqui, porque, como eu disse, a semana estava muito corrida e eu não consegui gravar. Só vim falar aqui no final do vídeo, mas foi uma experiência muito boa. Foi uma leitura bem fácil até. Eu acabei me deparando com algumas palavras que não estavam presentes no meu vocabulário e eu fui pesquisando, mas foram poucas. A maioria das coisas você consegue compreender pelo contexto da frase inteira, né? E assim, é um livro muito tranquilo, né? Ele fala sobre, agora é spoiler de um livro escrito há mais de um século atrás, então, ó. Ai, spoiler, que spoiler? Parou. Aí o que acontece? O livro trata da história de Dom Casmurro, que na verdade, eu esqueci o nome de verdade dele, mas Dom Casmurro é um apelido do personagem.
Mas ele tem um nome lá que acho que fala uma ou duas vezes no livro, cita o nome dele de verdade. Então, o livro se passa o Dom Casmurro contando a história de vida dele, né? Ele conta desde criancinha até o momento atual, que ele está já adulto, já sozinho e tudo mais. Então, começa ele falando dos pais dele, que ele não viu o pai e tudo mais. O pai dele faleceu antes de ele nascer, mais ou menos, ou era, na verdade, acho que ele era muito pequeno quando o pai faleceu e ele conviveu só com a mãe. A mãe dele era uma mulher descrita como santíssima e realmente durante todo o livro ela parece ser uma pessoa maravilhosa. E aí o que acontece? Ela fez uma promessa, eu não entendi muito bem essa parte, mas ela fez uma promessa a Deus de dar-lhe um padre. E aí ela só tinha um filho, que é o Dom Casmurro. Então ela queria que ele fosse estudar para ser padre, fosse ao seminário para estudar e ser padre. E ele não queria, ele percebeu que não queria, mas quando ele descobriu que amava Capitu. É, a Capitu, gente, a famosa. E aí o que acontece? Ele descobriu porque ele ouviu uma conversa ali da mãe dele com alguns amigos falando sobre eles estarem dando muito juntinhos e que talvez eles possivelmente tivessem alguma relação. E aí ele ficou, ó, eles têm razão. Eu gosto dela. Eu achei essa parte bem, tipo assim, ele foi perceber agora. E eles eram muito jovens, isso aí é uma coisa de criança, né? E mostra no começo ele se descobrindo que ama ela e tudo mais. Mostra como Capitu era, com olhos de dissimulada, oblíqua dissimulada. A famosa frase, né, gente? Então mostra que desde pequena ele era um garoto muito comportado, amável e tudo mais. E ela era uma menina mentirosa. Muito mentirosa, gente. Ela mentia assim na cara dura. Tá fazendo. Tem uma cena que eles estão se beijando e tal, e ele fica assim, ó. Quando chega os pais dela, e ela super tranquila, leva ali a situação super tranquila. Então, desde já ele mostra que ela era aquela pessoa desde criança, né? Mas aí, enfim, o relacionamento deles não tem nada de ruim. Eu achei um bom relacionamento. Ele mostra ali a vida dele, de ele fazendo amigo lá no seminário. Ele faz um grande amigo que é o Escobar, que também não quer ser padre, então eles planejam ali para conseguir fazer com que ele saia do seminário e no final ele consegue sair, falando para a mãe dele adotar alguém, adotar um rapaz e pagar os estudos desse rapaz para esse rapaz ser padre. Adotar alguém assim de baixa renda, eu não lembro e tudo mais. E aí ela concordou, porque a mãe dele acaba concordando porque ela também não queria que o filho dela fosse para o seminário e fosse padre. Ela queria que ele casasse, que desse netos para ela. Ela queria isso, né? Mas ela tinha feito uma promessa e ela era uma mulher santíssima de palavra. Então ela continuou com o pé firme até essa segunda opção. Que aí ela não prometeu ele, ela prometeu um padre. Então poderia ser qualquer pessoa. E aí eles acabam conseguindo. E aí ele vai estudar direito, ele estuda direito, ele fica com Capitu. No momento, no todo o período que ele está estudando para o seminário, a Capitu, ela se aproxima mais da mãe dele, porque a mãe dele tá mais sozinha, eles eram vizinhos. Então, Capitu se aproxima, a mãe dele gosta muito dela, porque ela é uma pessoa muito amável também e tudo mais. E aí, com o tempo, ele vai escutando conversas de que a mãe estava dizendo que seria bom ter a Capitu como genro não, genro é com irmão, cunhado, não sei. Enfim, que seria bom a Capitu ficar com ele e tudo mais. E aí, quando ele vê que a mãe dele aprova, eles se casam e tudo mais. E o amigo dele também sai do seminário, vai morar próximo, se casa com uma amiga ali, da Capitu e tudo mais. E tem uma menina, se não me engano, tem um filho, uma filha e tal. E aí eles, nesse relacionamento, acabam não conseguindo ter filhos. Ele fala, né, que por muito tempo eles ficaram sem esperança de que conseguissem ter filhos, né? E aí passa algumas coisas cotidianas. Esse livro é bem assim cotidiano, fala muito sobre a vida do dia a dia. Não é uma coisa muito. Não tem muitos eventos assim, sabe? Mas aí vai passando. Por isso que eu falei que é um livro muito tranquilo, sabe? E aí chega um momento. Tem um momento que o Dom Casmurro ele acaba encostando na mão da Sancha, eu acho, se não me engano, que é a esposa do amigo dele, do melhor amigo dele, que ele ama esse amigo. E aí ele parece sentir algumas coisas,
né? Aí eu já fiquei assim, meu Deus do céu, traição aqui. Como se ele se lembrasse do calor da mão dela e não sei o que e tudo mais. E no dia seguinte ele já esquece tudo isso. Ele sabe que não era uma paixão, ele fala que ele devia estar maluco e não sei o quê. Então, assim, né? Vocês me digam o que vocês acham, porque eu não, sinceramente, não achei nada. Porque ele pegou na mão dela, aí ficou a noite pensando nisso, mas não de uma forma romântica, e depois ele falou que realmente não fazia sentido e esqueceu. Não sei. Mas é o que acontece. Depois de um tempo, eles conseguiram ter um filho. A Capitu fica grávida, eles têm um bebê e tudo mais. E o nome dele é Eliser, alguma coisa assim. E aí, esse menininho, ele tem uma mania de imitar os trejeitos de outras pessoas, de imitar as pessoas, né? Tipo assim, imitar o sotaque, imitar o jeito da pessoa de falar. Se a pessoa tem mania de, tipo, fazer assim pra pensar, ele vai lá e imita, ele tem essas manias. E aí eles perceberam que quando era pequeno ele tinha mania de imitar os gestos do amigo dele, do Escobar, né? E aí, mas ele imitava todo mundo, então tudo bem. Aí eu já comecei a ficar meio, suspeito. Tem uma página específica que ele fala tipo, um dia ele chegou em casa e a mulher tava com dinheiro, a Capitu estava com dinheiro e mostrou pra ele que ela tinha guardado e tal, pra eles investirem, alguma coisa assim, sobre questões financeiras mesmo, não nada demais. Só que ele perguntou quem ajudou ela com isso. Ela falou, foi Escobar. Ele tava aqui agora há pouco. E aí, gente, e ela é muito dissimulada, né? Tipo, ela é muito mentirosa. Então, tipo assim, fica aí o adendo. E aí ela passa um tempo e tudo mais. Infelizmente, isso já pro final do livro, gente, porque o livro realmente fala muito sobre a vida dele. Então, nem tem muita coisa pra relatar aqui. Esse amigo dele falece. Falece, ele gostava muito de nadar e ele morre afogado um dia. E aí, gente, depois que esse amigo falece, tem um momento ali que o menino tá crescendo, o filho dele, e ele começa a perceber que o filho dele tá muito parecido com esse amigo dele, que tipo tá assim a cara desse amigo. E aí ele começa a ter essas desconfianças de que talvez a Capitu tenha traído ele e esse filho não seja dele e fosse do Escobar que faleceu já e tudo mais. Tanto ele percebe isso porque no dia do enterro, ela olha pra ele igual a mulher também estava olhando. Então, elas duas, tanto a Capitu quanto a esposa do Escobar, estavam olhando com pareciam sentir a mesma coisa. E aí ele pensou que talvez, né, tivesse alguma relação ali para ela estar sofrendo tanto, porque ela não era tão próxima dele, né? Porque ele era o melhor amigo do Dom Casmurro. Ela era amiga da Sancha. Mas, enfim, não é um fato, isso é uma coisa que é a percepção dele. Então não dá pra dizer que realmente ela tava com esse olhar, mas enfim, né, gente? Tudo aqui é a percepção dele, porque ele tá contando a história. Aí o que acontece? Depois ele vai ficando maluco, assim, maluco de pensando o tempo todo nisso. E ele vai perdendo o amor pela esposa e pelo filho. Ele vai ficando assim, muito, tipo assim. E o filho dele é muito apegado com ele, né? Gosta muito dele e tudo mais. Então, aos poucos, ele vai ficando com nojo de ficar perto deles dois. E ele coloca o menino, quem dá a ideia captou, colocar o menino numa escola, uma escola que ele ficasse lá a semana toda e só viesse aos sábados para casa. E aí ele fez isso. Só que depois de um tempo, até no sábado, ele não ficava para almoçar. Então ele chegava só de noite, o menino já estava dormindo. E aí sábado, e domingo, no caso, aí domingo ele acabava vendo o menino. Depois de um tempo, ele inventava coisa para trabalhar no domingo e ficava o domingo inteiro fora de casa, só para não ver o filho, né? A gente não sabe se é filho. Mas, gente, então vai mostrando que ele realmente ficou assim muito enojado com a situação que ele pensava ter acontecido, porque não é nada confirmado, mas pela descrição dele, o menino era a cara do melhor amigo dele, era a cara assim, cagado e cuspido, o amigo, não parecia nada com ele e nem parecia muito com a mãe. Então, tipo assim, porque se fosse parecido com o Capitu, ele até fala que ele nunca teria desconfiado. Mas parecia muito, muito, muito com o amigo dele. E depois que o menino vai crescendo, fala que até a voz estava ficando parecida, né? E aí tem um dia que ele decide que ele quer fazer um atentado à própria vida com um veneno. Só que aí o menino chega bem na hora que ele ia tomar o café batizado. E aí ele passa na cabeça dele e dá o café pra criança. Mas aí depois ele, tipo, desiste, começa a chorar, beija na cabeça dele, porque eu imagino que, né, você criou essa criança como um pai, então não faz sentido você querer matar só porque você descobre que não era seu. Tipo, realmente, que a criança não tem nada a ver. Mas enfim, aí o que acontece?
ele fala, nesse mesmo momento, ele fala que ele não é pai da criança. E aí o menino chora, e a Capitu chega, eles conversam. E ele explica a situação pra Capitu, porque ela pergunta o que é que tá acontecendo. Eles já não eram mais, tipo, marido e esposa, né, gente? Tipo, eles já não tinham mais a mesma relação, porque ele tava enojado com tudo, né? Então, eu imagino, não descreve isso, mas imagino que eles nem ficassem mais juntos. Ele fala que quando ela ia sair, ela ia sempre falar com ele, só que ele respondia de uma maneira seca e tudo mais. E ela sempre tentava olhar para ele, ela ficava olhando para ele e tudo mais. E acontece que ela perguntou o que é que tá acontecendo. Você vai ter que me falar se for ficar nessa situação, a gente vai ter que se divorciar. E aí ele confirmou que o divórcio era uma certeza, mas ela queria saber o porquê do divórcio, né? Aí ele explicou a questão de desconfiar que ela tenha traído ele, que o menino não seja filho dele. E ela bateu o pé firme no chão que não era verdade. E, tipo assim, de que ele ia se arrepender, alguma coisa assim e tal. Isso passa, eles terminam. Eles fazem uma viagem para algum lugar na Europa, é porque isso se passa no Brasil. Eles fazem uma viagem para a Europa e tudo mais, e depois só ele volta e eles ficam lá. A Capitu e o filho. E aí ele manda cartas e tudo mais. Ela sempre perguntando, vai que, tipo, acho que ele mudasse de ideia, né? Ela sempre perguntando como é que estão as coisas, ele cada vez mais seco. E aí, e perguntando se ele vai visitá-los, porque, querendo ou não, ela bate o pé firme que ela não traiu, que o menino é filho dele, e o menino vê ele como um pai, porque foi criado como um pai, né, gente? Então, mas ele não vai visitar em momento algum, e quando a mãe dele está próxima a falecer, a mãe dele morre e tudo mais, e depois de um tempo ele recebe a notícia de que Capitu faleceu. E aí, isso já é no final do livro, o Capitu falece, e o Elizer vem visitar o pai. E quando ele chega, ele tem a certeza de que é filho mesmo do amigo dele, porque estava idêntico ao falecido amigo dele. A voz estava idêntica, porque ele já era adulto, né? E aí eles têm conversas, o rapaz fala tudo o que aconteceu e tudo mais com muito amor, como se, tipo. Então eles têm todo um diálogo, uma conversa e tudo mais. E ele se mostra como um pai mesmo, ele não renega o rapaz, mesmo não tendo tanto apreço por ele. E aí, depois de um tempo, o menino volta, vai para uma viagem, e ele acaba falecendo nessa viagem com a febre muito forte. O menino não, já é um homem, né? E aí, tem uma cena assim, mostra que tudo que ele tinha foi devolvido ao pai, né? Tipo, o que ele tinha de bens, mandaram pro pai, e aí mandaram um dinheiro. E aí ele tem uma fala dele, eu daria o triplo do valor para nunca mais vê-lo. Gente, eu achei muito assim, forte mesmo, né? Que ele renegou mesmo o rapaz, porque tinha certeza de que não era filho dele, mas não sei, era outra época e tudo mais. Então é um negócio bem tenso. Mas o final foi isso, ele falando que ele continuou tentando viver a vida com amigas e tudo mais. Ele não ficou melancólico. Então a história acaba assim, era só uma história que ele contou. E a pergunta que não quer calar, Capitu traiu ou não traiu? Gente, na minha opinião, traiu, pelo que ele falou. Porque foi ele que contou a história. Então, baseado na história contada, eu imagino que sim, porque se a pessoa nasce com a cara de um fulano que já foi lá na casa dela e tudo mais, a cara cagada e cuspido, eu também ia concordar, porque eu sou muito parecida com meus pais. Se você olhar, você vai ver que eu sou filha deles. A maioria das pessoas tem esses aspectos. E também porque ele deixa bem claro que ela era muito mentirosa, que ela mentia, gente, na cara dura e não demonstrava nenhum remorso. Mentia tanto que parecia que era verdade até para ela. Então, pelo jeito que ele descreve, dá a certeza que ela traiu ele sim, né? Traiu e que o filho não era dele. Principalmente porque, por muito tempo, eles não conseguiram ter filhos. Dá a entender que ele não podia e ela teve de outro homem, né? Mas assim, não dá pra saber porque foi a percepção dele. Mas baseado em toda a história, eu imagino que ela tenha traído sim. Se com certeza o menino é igual e todas as outras coisas que aconteceram. Mas é isso, foi essa a visão que eu tive sobre o livro. Achei muito interessante, muito legal, só que ao mesmo tempo me incomodou um pouco, assim como qualquer livro de outra época, quando tem algumas falas racistas, um mundo onde o racismo era aceitável, sempre me incomoda. Não que os personagens aqui sejam racistas, mas
é uma época onde era aceitável. Então, tem umas falas, umas coisas assim que me incomodaram, mas não o suficiente para não gostar da leitura, porque eu entendi que foi um negócio escrito há muito tempo atrás, né? Onde era aceitável. Então, basicamente é isso, vou terminar o vídeo por aqui. Eu gostei muito da leitura. Então, se você também quiser começar a ler livros clássicos, não tenha medo, vai devagarzinho, vai lendo aos poucos. Esse aqui é um ótimo livro para começar, tá? Eu já li outros antes, não é o meu primeiro, mas eu super indicaria, maravilhoso. E eu pretendo ler outros livros do Machado de Assis, porque eu não li. Esse é o primeiro livro que eu leio dele. Tem outros que eu pretendo ler, e a gente vai continuar essa série aqui de lendo clássicos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vlog. Tchau.